Agora sim. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas apresentações com a minha colega Janete Marise Vivan. Estamos então dando sequência ao estudo do livro que ela escreveu, chamado Educando e Convivendo com Crianças e Adolescentes, Limite e Disciplina sem Agressividade, da editora Paulus. Nós estamos fazendo uma sequência de estudos capítulo a capítulo deste livro, até para que não fique tão extenso. E no último, nós então abordamos os sentimentos das crianças e adolescentes que foram, ou são submetidos a comportamentos e a educação de alguma forma agressiva. Então, a Janete contextualizou como é, na prática, a fala e o que essas crianças trazem dentro de si para o contexto terapêutico, que foi o contexto no qual ela se inspirou para a escrita desse livro, para aqueles que estão chegando agora, né, gente? Nós, então, nos conhecemos, eu e Janete, no serviço de maus tratos que a gente tem, né, do atendimento a crianças e adolescentes aqui em Caxias do Sul, chamado Apoiar, que é o Ambulatório Municipal de Atenção a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência. Tá? Então, foi dentro desse contexto que este livro foi inspirado e ela, então, trouxe como subsídios as falas das crianças e dos adolescentes que ela atendia neste contexto. Então, nós vemos que algumas crianças, elas entendem que o sofrimento não é proporcional ao ato, àquilo que teoricamente os pais ou os cuidadores consideraram um ato talvez de insolência, de vandalismo, até porque tem algumas crianças que fazem isso, né, Janete? E a fala das crianças e dos adolescentes é que a punição dos pais é desproporcional ao tamanho da infração cometida, vamos dizer assim, né? Então, a partir de agora, a Janete nos contextualiza em relação às consequências, que são os comportamentos, então, que estas crianças demonstram e que muitos são presenciados por nós, pela sociedade, enfim, né? As nossas escolas acabam sendo também vítimas de alguma forma desses comportamentos, né? Porque as crianças, elas vão extravasar, vão dar vazão para esse tipo de comportamento num ambiente em que ela esteja com os pares ou em alguma situação que permita ela se colocar em oposição de alguma forma, porque normalmente os comportamentos são opositores, né, Janete? Então, para que nós, enquanto pais, enquanto educadores, enquanto adultos, né, da relação, possamos entender quais são as razões pelas quais esses comportamentos são manifestos, né? Então, acho que isso é bem importante de nós podermos abordar para que nós não façamos dos nossos filhos, dos nossos educandos, ou seja lá, né, daqueles que estiverem sob nossa responsabilidade, um refém, porque eu diria que ele fica refém dessas emoções, né, Janete? É e que acaba, então, depois trazendo esse sentimento em forma de ação. Então, é isso que eu gostaria que agora tu pudesse nos esclarecer. Seja bem-vinda de novo. Olá a todo mundo, bem-vindos todos. Então, na live passada, eu comentei que o que forma o comportamento de uma criança e adolescente, e eu explico dessa forma para eles. Vocês pensam, vocês sentem, e daquilo que estiverem pensando e sentindo, vocês vão se comportar. E eles ficam muito interessados nesse binômio, né? Pensamento e sentimento, que gera um comportamento, e eles prestam muita atenção nisso. E isso é para criança, adolescente, adulto, aquilo que tiver
no nosso pensamento, no nosso sentimento, é aquilo que vai estar moldando o nosso comportamento. A criança e o adolescente que são vítimas de alguma forma de violência ou de relacionamentos com agressividade dentro de casa, eles desenvolvem comportamentos apáticos e deprimidos ou rebeldes e agressivos. Mas não só uma fase ou só outra fase. Geralmente as fases se sucedem. De vez em quando eles vão estar se comportando de forma agressiva e revoltada, e algumas outras vezes eles vão estar mais apáticos e mais deprimidos. Então, alguns comportamentos apáticos e deprimidos que se expressam bastante, assim como a Maricélia disse, na escola, em casa, em outros espaços de convívio social, são o choro fácil, o abatimento, o desleixo corporal, a criança que não cuida de seu próprio corpo, a distração, o desinteresse, o isolamento, a desatenção, a não participação de grupos, né? Um abatimento físico mesmo, que a gente vê no aspecto até da cor da pele, do olhar da criança, né? Mais pálido. Mais pálido. As Tá, falas então, na escola. tá, deixa só eu te interromper um pouquinho, Janete, que eu acho que isso é bem importante, que eu também, na condição de professora que sou, né? Eu gostaria que tu pudesse, então, me esclarecer uma coisa. Talvez aquele meu aluno que não consegue reter o conhecimento, que fica à margem, que quando eu solicito que ele faça um trabalho de grupo, que ele se nega a participar, ou que não me traz as tarefas feitas, ou que fica se achando o patinho feio, como a gente diz, né, da turma, eu posso pensar que essa criança, de alguma forma, sofre maus tratos em casa? Ou já sofreu em algum momento? Pode Ou pode ser outra coisa? Sim, pode ser maus tratos, pode ser uma família que não está suprindo as necessidades dele, pode ser Hum, não violência, mas assim, negligência, desafeto, tá, falta de vínculo, mas existem inúmeros outros fatores também, né? Então, a gente tem que fazer uma análise um pouquinho mais profunda para ver a parte médica, parte clínica, física, como a família está no momento, né? Pode ser um fator assim passageiro, então precisa ter uma conversa, tem que ver, tem tá, que ter mais entendi. dados, né? Só isso Tá, não, tem que ter mais dados. tá. Então a gente tem que primeiro trabalhar com descarte de hipóteses, para Isso, depois chegar a talvez pensar em alguma coisa. aham. Mas sempre é um sinal de alerta, É um de sinal qualquer de alerta. forma. Sim. Tá. Então, a orientação nesses casos é que, por exemplo, se eu lá sou mãe hoje, né? Nós, infelizmente, ou, né, não podemos ter esse parâmetro nesse momento com situação escolar, mas talvez isso esteja acontecendo lá dentro da minha própria casa, que essa criança está lá isolada no seu computador, no seu celular, ou seja lá o que for, trancada no seu quarto. E eu estava lendo que tem algumas situações que, inclusive, eles não comem, né? Eles ficam inapetentes. Sim. Aham. Inapetência também e o mais grave dessas crianças e adolescentes que se isolam no quarto e podem estar num processo de início de depressão, a autoflagelação também acontece muito. E a É bem autoflagelação comum, é né? cortes, né? Podem até puxar os cabelos, mas o mais comum é cortar com lâminas, com a laminazinha do apontador, com gilete. Eles cortam os braços e as pernas. A leitura deste comportamento, que assusta muito as escolas e as famílias, é o seguinte: nós somos ensinados a lidar com a dor física desde pequenos, né? Pela famosa palmada, chinelada. Então, a dor física, ela dá e passa. Então, nós, desde pequenininhos, aprendemos que a dor física, mesmo que aconteça, ela passa. Mas não nos ensinam a lidar com a dor emocional. Então, quando a criança e adolescente estão, assim, emocionalmente muito Agilizar. conflituados, muito angustiados, muito
com medo, atrapalhados, né? Eles parecem que vão sucumbir àquelas emoções e ninguém ensina eles sobre como lidar com isso. Então, quando a dor emocional interna está muito forte, eles colocam a dor emocional no físico, porque essa dor eles sabem lidar. Então, eles tiram a dor de dentro, se cortando, porque a dor de fora eles sabem lidar. Então, é uma descarga de uma dor emocional transformada em física, porque é a dor física que eles sabem lidar. E não conseguem expressar, provavelmente, né? Porque quando a gente sabe nominar, ou que a gente sabe entender da onde ela vem, porque tem, pelo que eu entendi, tem alguns relatos, inclusive, que eles não sabem identificar, né? Acho que talvez a palavra seja essa, emoções, né? O sentimento, né? E mesmo que saibam, às vezes não tem um ouvido que possa ouvir. Isso. Que eu acho que essa é a grande questão, né? Uhum. E aí talvez dá para a gente pensar nesse caso aí do não ter ouvido também uma dosezinha de negligência? Sim, negligência pode ser que também os pais não tenham condições emocionais de serem esse ouvido. Lógico. Nesse Que aí, momento. nesse caso, não dá nem para culpar, né? Uhum. Entendi. Também é bem comum que as crianças que sejam vítimas de violência, elas regridam suas etapas de desenvolvimento. Por exemplo, os pequenininhos que já conseguiram tirar as fraldas, voltam a usar a fralda. Crianças que já aprenderam as primeiras palavras, voltam a não falar, né? O bico, né? Perdem aquilo que já tinham alcançado por conta dessa violência. Existem estudos, né, que dizem que o QI de crianças vítimas de violência, ele não vai desenvolver o potencial com o qual a criança nasceu. Ou seja, dá para medir em números o prejuízo de uma educação com violência em termos de QI. Vamos ver se eu lembrei de todos os fatores, de todos os comportamentos. Tem também a enurese e a encoprese. A criança que está em sofrimento emocional e por conta de uma violência física, de uma negligência, às vezes ela não pode nem chorar, porque se chora, apanha mais ainda. Ou não tem espaço para chorar, não adianta chorar porque ninguém vai olhar para esse choro dela. Então, elas perdem os líquidos corporais, xixi e cocô, como uma forma de choro. É uma forma de chorar. É uma expressão emocional de dor também, perder xixi e perder o cocô. Isso é muito intenso para eles, muito intenso. Uma outra coisa, agora tu falasse em perder o cocô, que a gente sempre relaciona, né? E justamente como tu disseste, tem que descartar algumas hipóteses, né? Porque sempre se pensa na clínica em questão de abuso sexual, né? Especialmente se forem meninos, enfim, né? Mas, então, existem várias outras coisas que precisam ser analisadas concomitantemente, né? Isso mesmo. E a enurese e a encoprese também existem nos comportamentos agressivos. Até agora a gente estava falando dos comportamentos apáticos e deprimidos. Enurese, na fase de revolta e de agressividade, é a criança que usa o xixi e o cocô para magoar quem acha que está magoando ele. Claro. Então, às vezes é proposital, mas é uma forma de vingança, de revanche, assim. Claro. Só para esclarecer nosso público, que talvez nem todos saibam o que é enurese e o que é encoprese, eu acho que é importante a gente definir, né? Enurese é perda de xixi, encoprese é a perda do cocô. Então, às vezes, eles usam essas duas instâncias para magoar quem os está magoando. Então, mais alguns comportamentos da fase de revolta das crianças. As agressões, né? Tanto verbais como físicas. A agitação motora, aquela criança que não consegue ficar parada. Isso me chamou muita atenção. Em nenhum momento, né? A hipervigilância, que é aquela criança que, no exemplo do nos atendimentos, quando eu ia conduzir a criança para a sala, que eu colocava a mão no ombro, a criança se assustava, ou seja, a mão tinha uma conotação de que gerava medo, né?
Claro. A hiperatividade, então, existe sim a doença, hiperatividade com déficit de atenção, existe, mas muitas crianças que são vítimas, né, de maus tratos, elas desenvolvem uma hiperatividade que não é a doença, mas que é uma agitação e uma falta de concentração que tem quase as mesmas características da doença. Também eles são passíveis de desenvolver um desejo de estar mentindo e de estar omitindo e de estar furtando. Então, às vezes, isso se aparece mais na escola e já vem um julgamento de caráter e de personalidade, né, por furto, por mentira. E se você vai a fundo, uma grande parte das vezes a criança está só expressando a sua dor. Ela está fazendo isso para chamar atenção e dizer: me olhem, eu estou sofrendo, eu não estou recebendo aquilo que eu preciso para me desenvolver. Me olhem. É um pedido de ajuda, né? Claro. Cuidado com os julgamentos nisso. As faltas à escola, o comportamento opositivo, que a Maricélia falou antes, é frequentíssimo, tanto quanto o comportamento destrutivo, né? Questão de depredação do patrimônio da escola, na rua. Eles também têm dificuldade de respeitar as pessoas como não são respeitados, né? Eles passam a não respeitar qualquer figura de autoridade, né? Ficam mal educados, são chamados de mal educados, né? Mas eles estão expressando aquilo que eles recebem. A gente ouve muito "não manda em mim", né? Também desenvolvem falta de concentração e podem chegar a ser causadores de bullying para as outras crianças. Tem uma imagenzinha nas minhas palestras que é um homem xingando uma mulher, xingando uma criança, a criança dando uma martelada num cachorro. Então, o bullying Efeito da cascata, né? criança é esse, né? Algum irmão ou os pais agridem ele e ele, como descarga, vai agredir os colegas. É aquilo que tu coloca muito bem lá, né, em algum momento, que eles aprendem pelo exemplo e não com as palavras, né, Janete? Que isso eu achei muito interessante. E que a gente, enquanto educadores e enquanto, né, pais que somos, precisamos lembrar sempre disso, porque às vezes a gente, quando alguém nos liga, que a gente diz, né, que o filho atende, a gente diz: manda dizer que eu não tô. Que mensagem que nós estamos ensinando para eles, né? E isto é exemplo, né, gente? Então, são pequenas coisas, pequenos detalhes que nós não nos damos conta do estrago que a gente pode fazer, né? E na sequência, a gente vai começar a falar das consequências, então, da criança que tem maus pensamentos, maus sentimentos e um comportamento que não é socialmente adequado. Aceito, né? Então, eles acabam tendo consequências, né? Vamos falar das consequências agora para as crianças e adolescentes e, na sequência, a gente vai falar sobre as consequências para os pais, que é quando nossa live vai terminar, certo? Então, eu já falei antes do nível intelectual que fica comprometido, eles perdem o poder e a capacidade de concentração, e junto com a agitação motora, então, o que acontece? Dificuldades escolares, dificuldades de aprendizagem. Então, a gente vê no Brasil, assim, os índices, né, cada vez mais baixos e mais difíceis de atingir o mínimo, tanto na matemática como no português, como uma criança que não consegue se concentrar, não consegue parar, não se sente bem, é cheia de sentimentos negativos, pensamentos negativos, vai estar disposta e apta a aprender. É muito complicado. Não vai, né? Porque aí entra a desvalorização, né? Uhum. Que é o que tu coloca lá, né? Da autodepreciação, né? E aí, eles também têm muita dificuldade de relacionamento nessa questão do bullying que eu disse, ou se isolam, ou agridem, não conseguem conviver socialmente de uma maneira adequada, e aí eles acabam sendo rejeitados pelos grupos, né? Isolados do grupo.
é aquela criança que na hora de escolher o time de futebol no recreio, é a que não é escolhida, né? Escolhem todos os outros e ele fica lá. Fica de lado, Aí ele né? se revolta mais ainda, quando volta para a sala, mais coisas acontecem. Eles podem desenvolver distúrbios de sono, né? Muito sono, sonolência ou insônia, distúrbios alimentares, né? Pode chegar a desenvolver uma anorexia, uma bulimia, né? Emagrecer demais, engordar demais. Eles baixam a autoestima, com certeza, e a gente sabe que a autoestima é o poder de realizar as coisas na vida. Então, um adolescente sem autoestima vai ficar limitado nas suas possibilidades, né? Com certeza. Se depreciam, mesmo que saibam e que reconheçam seu potencial, eles não acreditam que possam usar esse potencial para realizar alguma coisa boa. A autoflagelação, né, que pode, em última instância, chegar a ser fatal, né? Diversas internações eu tive, graças a Deus, todos os meus pacientes conseguiram sair dessa, mas alguns não conseguem, né? Eles fogem, às vezes, tanto da escola, né, por estar se sentindo, tá tão ansiogênico o ambiente, e ele mesmo, que fogem da escola ou fogem de casa. Eles são vítimas de preconceito, então, que nem eu disse, né? E também podem gerar preconceito. Discriminados, muitas vezes são discriminados pelos colegas e às vezes também por cuidadores e pelo pessoal da educação. Não propositalmente, mas uma criança muito, muito difícil no meio de uma turma de 30, 40, ela gera um mal-estar, né? Volta e meia as coisas acontecem à revelia. E não só isso, né, Janete? Era preocupação, porque eu tinha, por exemplo, uma situação de um menino que ele agredia. Então, a tensão que se instala, né, dentro da sala é muito prejudicial para a aprendizagem, porque todos ficavam apreensivos. Quando será que ia ser o próximo ataque dele? De fúria, né? Porque ele virava todas as cadeiras, todas as mesas, ele varria o que tinha em cima das mesas e ele agredia, porque ele jogava as coisas contra as pessoas, entende? Então era uma situação muito complicada, muito complicada. No desenrolar assim, da pior possibilidade possível, eles podem desenvolver transtornos de conduta. Exatamente. Daí quando o furto, a mentira e a agressão, elas passam de uma expressão de dor para alguma coisa já com alguma intencionalidade menos positiva, né? A tendência de busca por drogas e por sexo inseguro nesse grupo de criança e adolescente, a correlação de alguns estudos mostram que é de 75%. Não é pouco. Então, é muito complicadinho. Eles tendem também a ter um nanismo psicossocial. O que é um nanismo psicossocial? Eles vão ser os últimos colocados na lista de convocados para algum serviço, vão ser os que vão estar desempregados com mais facilidade, né? Que vão ter as menores chances possíveis de se realizar bem na vida. Profissionalmente e pessoalmente, né? Isso me chamou muita atenção. E tu acha que isso, claro, obviamente que tem essas questões emocionais mais fortes, digamos assim, mas tem alguma relação com essa... Porque eu fiquei pensando em negligência no âmbito também da alimentação, né, Janete? Porque a gente sabe que essa falta de alguns nutrientes num determinado período da vida da criança, ela compromete a produção e a ascensão, enfim, né, da questão da cognição, de forma bem importante. Então, tu acha que dá para associar ou é mais a questão emocional mesmo que bloqueia?
A física também é importante, né? E assim, para qualquer avaliação antes, a gente passa pela avaliação física. Então, eu Tá. tinha muitas mães que chegavam lá e davam leite de caixinha para recém-nascido, porque Hum, as fórmulas são muito caras. E claro. o leite de caixinha não tem a gordura necessária para formar a mielina dos neurônios. Então, com certeza, essas crianças iam ter uma deficiência cognitiva, intelectual. Orientava sempre, mas orientar uma coisa, ter dinheiro para comprar fórmula ou leite de caixinha é outra, né? Então, Claro. complica sim, a alimentação é muito importante. Tá. Tanto para o recém-nascido, como depois, nos micronutrientes necessários para nosso super mecanismo aqui, nosso super organismo funcionar. Se não tiver abastecido dos micronutrientes, também vai ter ansiedade, agitação, né? Alguma coisa vai acontecer. Claro. E a gente tem que lembrar que naquilo de ser uma cultura da agressão, né? É uma coisa transgeracional. Então, se isso vem de bisavô, avô, pai, filho e neto, e alguém não parar essa linha, Sequência. isso vai tender a continuar. E na minha, eu Perpetua, fiz né? uma Como a gente análise diz. assim, eu fiz uma análise lá no Apoiar, uma pesquisa informal. Cada 10 famílias que eu atendia, 8 iriam continuar com a mesma agressividade e 2 se davam conta antes do tratamento, né? Antes de chegar no Apoiar, eles 8 de cada 10, 8 teriam continuado sempre assim porque acreditavam nisso. E 2 famílias já tinham se dado conta e pensavam: não, eu não vou fazer isso que meu pai e minha mãe fizeram comigo, não, eu vou ser diferente. Então é muito pouco, né? 2 Muito 10 pouco. para isso dar conta de mudar a sociedade sozinha. Por isso que eu e a Maricela estamos aqui investindo nosso tempo. É, estamos Aumenta tentando fazer a nossa parte, né? isso aí. Bem, vamos então agora para quase finalizando essa live, as consequências que estão relacionadas aos pais. Então, as crianças têm muita consequência negativa, mas os pais também têm. Quais as principais? Se você bate, se você xinga, você perde a sua autoridade e passa a ser autoritário. A autoridade é muito mais bem aceita por crianças e adolescentes do que o autoritarismo. Se você Uhum. for um pai autoritário, você vai ter um filho opositivo ou desobediente. Se você for um pai, uma mãe com autoridade, você tende a ter um filho que colabore, coopere. Então, não se pode perder a autoridade, tem que se manter ela e reforçar ela. Os pais também perdem o respeito dos filhos. Quando você não respeita uma criança e um adolescente, eles perdem o respeito por você. Se Claro. você não. A gente pode fazer uma analogia aí, Janete, de autoridade igual a limite, Sim, pode. porque os pais que não conseguem Uhum. impor um limite em determinadas situações, eles também são negligentes porque eles estão expondo os filhos, né? Então, acho que é bem importante a gente deixar isso claro para os pais Sim. e, enfim, né, para os cuidadores, que há sim a necessidade, né, desta autoridade com propriedade, como a gente diz, né? Que até inclusive tu cita a questão da justiça, que as próprias crianças reconhecem, né? Que foi a minha fala lá no início. Então, é importante, sim, que a gente tenha essa clareza, né? Que eu acho que isso é bem importante. Uhum. É um dever dos pais, não só direito, educar os filhos com limite. É um dever. Exatamente. Tem uma confusão que os pais fazem entre medo e respeito, que a gente já falou numa outra live, mas é bom reforçar. Que é uma consequência dos pais que não desenvolvem o respeito na infância e na juventude, e quando chega a fase mais difícil de dar conta deles, né? 14, 15, 16 anos, se você não desenvolve, que eles não desenvolveram respeito por você,
o medo também vai embora, né? Claro. Então, se você veio atuando na fase do medo, e eles obedeciam pelo medo, chega aos 10, 11, 12 anos, o medo desaparece, né? Uhum. E não desenvolveu respeito. Com qual mecanismo você vai, com qual instrumento você vai educar? Sem medo e sem respeito. Fica Não bem sobra, né? complicado, bem complicado. Então, a gente tem que ajudá-los a desenvolver respeito, né? E não medo. E lembrar que respeito a gente consegue desenvolver se respeita, né? Quando você desrespeita, você está ensinando a desrespeitar. Quando você está Exatamente. batendo, você está ensinando a resolver conflitos batendo. Quando eles crescem, qual é a tendência deles resolverem os conflitos com os pais? Eles não É vão da fazer. forma com que aprenderam, né? Aquilo que a gente fala que a gente aprende mais pelo exemplo do que pelas palavras, né, Janete? Quando eles tiverem força corporal suficiente Exato. e uma autonomia de pessoa já, uma personalidade ali se formando, eles vão usar os instrumentos que eles aprenderam, eles não fazem nada diferente do que aprenderam. Então, Exatamente. se foram educados agredindo e gritando, quando eles tiverem que negociar e resolver um problema, eles vão usar essas ferramentas. E os Uhum. pais aí não gostam e têm dificuldades para dar volta nisso. O Com que certeza. mais que pode acontecer para os pais? O pior, né? O pior que pode acontecer de consequência para os pais é que os filhos, carregando aquela bateria que eu já falei nas outras lives, né? Aquela bateria fica carregada, 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 e na adolescência começa a ser descarregada. E eles podem fazer desaforos para os pais de forma direta, né? Brigar, magoar, não obedecer, não colaborar, não fazer nada, para mostrar sua contrariedade com esses pais. E o pior, eles podem fazer coisas ruins para eles, porque eles sabem que quando eles não estão bem, os pais estão sofrendo muito. Então, Claro. eles podem ir para as drogas, podem ir para o sexo inseguro, eles podem escolher pessoas para se relacionar que a família realmente Não não aprovaria, né? gostaria, né? Uhum. Podem não estudar propositalmente, podem ir, tipo, o pai consegue um estágio, ele vai naquele local do estágio e faz alguma coisa bem ruim Uhum. para denegrir a imagem do pai. Então, são coisas Uhum. que depois, no futuro deles, vão ter consequência. Então, é muito, muito perigoso. É Então, como se fosse um, um, um instinto de vingança, né? isso. Que se eles, no pensamento mágico, né? Se eles, de alguma forma, agredirem aqueles pais ou a quem, de alguma forma, fez eles sofrerem, eles vão estar realmente descarregando a raiva deles, né, Janete? Esse é o mecanismo. Então, Ótimo. o que eu deixo de recado final para os pais? Tenham bastante cuidado na educação deles, de criança até entrada na adolescência, porque é um período depois que dá muito mais trabalho para dar conta. Se a É coisa não vem verdade. bem e chega na adolescência, dá muito mais trabalho. Nada é impossível, mas dá muito mais trabalho. E eu sou muito empática com pais e mães, porque já dá trabalho no normal. E quando dá problema, o trabalho é dobrado. E eu não desejo isso para ninguém. Então, Uhum. vamos usar um pouquinho mais de esforço e de dedicação agora, para depois ter um tanto mais de tranquilidade, porque é muito bom quando dá certo. Muito As bom. recompensas vêm, né, Janete? Eu acho que é bem importante a gente lembrar, gente, assim, ó, aquilo que nós já havíamos também comentado de que as nossas atitudes não podem ser baseadas no nosso humor, ou no humor do dia que a gente acorda, como eu digo, né? E isso é bem importante. E lembrando também, mais uma vez, de que eles são crianças e são adolescentes. Portanto, muito provavelmente não farão exatamente as coisas como nós faríamos, não agirão da forma como nós agiríamos, porque eles não têm a nossa maturidade, não têm o nosso discernimento. Então, há sim a necessidade de nós
orientarmos, orientarmos, reorientarmos e falarmos 1000 vezes a mesma coisa, que é o que a gente, de alguma forma, se impedia e acaba perdendo a paciência com eles, né? Então, eu acho que isso nós precisamos desenvolver dentro de nós, né? Essa capacidade de sermos mais resilientes até, né? E conseguirmos nos colocar também, mais uma vez, né, sendo empáticos com eles, porque, como tu disseste, se você der várias tarefas, ele só vai lembrar de uma delas, ou talvez a primeira, né? Não sei exatamente na sequência, mas muito provavelmente só a primeira e as outras ele vai esquecer. E nós, às vezes, não temos essa paciência, né, Janete? Então, é bem importante que a gente relembre os pais sobre isso, que eles estão no papel de crianças e eles farão, sim, coisas de criança. E nós, no nosso papel, temos que fazer a nossa parte e agirmos como os adultos da relação que a gente gosta, né, de enfatizar. Então, muito obrigada mais uma vez pela atenção de vocês. Obrigada, Janete. E até o nosso próximo encontro. Então, falando das coisas boas, né? O que vai dar certo? Isso, na próxima live, então, vai ser como fazer, algumas dicas e algumas sugestões e algumas cartas na manga para conseguir educá-los de uma forma bem adequada e boa, sem agressividade. Então, grata por vocês todos estarem nos ouvindo e até a próxima. Obrigada. Agora eu vou ter que botar o óculos para achar o fechamento.